Pessoal, bom dia. Vou gravar esse vídeo hoje, como alguns mais que continuarei a gravar. Eu quero falar de alguns testemunhos durante o meu ministério. Há muito tempo que eu venho sendo incomodado para publicar, para falar isso. E sempre eu tenho enfrentado assim alguma dificuldade. O tempo, não encontrando tempo. Às vezes quando tem o tempo não tem o ânimo, né, para poder falar, para poder testemunhar, mas sempre dentro do meu íntimo, do meu interior, sempre eu vem me cobrando isso, né? Acredito que o Espírito Santo vem me cobrando isso. E hoje eu gostaria de falar para começar essa etapa de testemunhos, que às vezes também eu fico pensando, né? Poxa, será que o pessoal vai ouvir? Será que o pessoal vai querer ver até o final? Porque hoje nós estamos vivendo um mundo muito muito louco, muito rápidos. As pessoas só querem ver os vídeos rápido. É vídeo de 2 minutos. Enfim. Às vezes a pessoa não tem tempo e às vezes também a pessoa não tem interesse de estar ouvindo até o final. É diferente do tempo de antigamente. As pessoas gostam, pessoas que amam, que gostam de Deus, e elas têm prazer de ficar, de vir até o fim. E nós temos até um exemplo bíblico disso. Um rapaz, um estudo bíblico que o apóstolo Paulo ele estava mencionando, e esse rapaz ele ficou, não tinha espaço para ficar, ele ficou na janela da casa, e o discurso se prolongou, e acabou que esse cara caiu, dormiu, cochilou e caiu de lá de cima, na hora do discurso. E foi aquela coisa toda e tal, e Paulo foi lá e acordou o cara novamente, né? Então as pessoas hoje é assim, na internet não querem ver coisa, não querem rápido e tal, e os vídeos que tem rapidez a pessoa gosta mais de ver. Mas assim, eu queria que você visse até o final, né? Escutasse até o final, que eu prestasse atenção. Alguma coisa tem me incomodado a falar, a começar esses vídeos, essa etapa de vídeos, inclusive vou até colocar no meu canal, a respeito da cidadania de minha filha, de Michelle. Muitas pessoas podem estar pensando assim, que foi um esforço humano, que foi porque ela correu atrás, também, né? Mas a base não foi isso, né? A essência, a base não foi isso. Deus, ele me prometeu isso em 1988. Eu estava na cidade de Caetité, sendo missionário lá, e Deus ele me deu uma revelação a respeito desta igreja. Eu vou contar a vocês como foi que começou, ou desse acontecimento, ou por que a gente conseguiu essa dádiva, né? A nossa família conseguiu essa dádiva de Deus. Eu tive um sonho, e foi um sonho assim, muito prolongado, né? Eu tive um sonho que eu estava em um lugar assim, bem diferente, um lugar, quando eu olhava assim para um canto e para outro, eu via que era um espaço, era um lugar que eu não sabia que lugar era aquele. E de repente eu comecei a entrar dentro de uma igreja, que não era na verdade uma igreja como essa que a gente pensa que é, com torre, com nome lá na frente, com sino,
E assim, vários formatos de igrejas, que quando a gente fala de igreja, no sentido físico, vocês pensam logo como é que é uma igreja. E não foi assim. Foi um local. E neste local, quando eu me aproximei, que eu comecei a entrar, eu vi que as portas eram diferentes, eram duas portas largas, né? E de um lado e de um outro, né? E eu comecei a entrar naquele lugar. E quando eu comecei a entrar, eu vi que era, era tipo um cinema. Era um lugar tipo um cinema. Sabe esse cinema que você... Não sei hoje como é que eu nunca entrei nesses cinemas atuais. Mas nos cinemas mais antigos você vê que tinha aquela parte tipo assim, oval, a tela lá na frente, né? As cadeiras diferentes, né? E foi justamente assim. Eu cheguei nesse lugar, eu vi que era todo no carpete, né? E ela tinha três vãos, três vãos de entrada. Uma no canto, no meio e outra no outro canto. E eu, quando eu cheguei, que eu olhei, eu vi que tinha muitas pessoas lá dentro. E essas pessoas viravam para trás e falavam assim: olha, é esse aí. É esse aí que está entrando aí na igreja. E eu comecei a olhar aquilo indiferente, eu olhava de um canto para outro e via todo mundo olhando para mim, olhava e dizia: olha, é esse aí que está entrando, é esse aí. E eu comecei a ficar um pouco preocupado com aquilo. O que está acontecendo? O pessoal tudo olhando para mim e apontando, dizendo: é esse aí. E nisso a esfera, a atmosfera, era uma atmosfera de culto, de um povo assim muito alegre, o povo glorificando a Deus e aquela alegria, aquela coisa toda. E apontando: olha esse aí, cochichava no canto do outro: olha esse aí, é esse que está aí. E eu olhei assim para frente e via lá alguns pastores lá na frente. E eu comecei pelo corredor direito, eu comecei a entrar. Eu comecei a entrar e disse: tá, vou sentar, né? E comecei a entrar, e quando cheguei mais ou menos no meio, eu olhei assim, tinha um corredorzinho para uma fileira de cadeira. Eu disse: vou entrar nesse corredor aqui e vou sentar. E aí quando eu fui me aproximando, que eu fui entrando no corredor ali das cadeiras para sentar, eu percebi que tinha uma senhora no corredor que ela falou para outra senhora, e ela disse: olha, é esse aqui que está entrando aqui, que vai sentar aqui perto da gente. E aí glorificavam a Deus, todo mundo feliz, né, comigo, com a minha presença ali. E eu, sem saber de nada, né, eu vi uma coisa interessante, que eram as poltronas. Eram aquelas poltronas onde o assento, ele não é fixo. Era tudo aquelas cadeiras de cinema, e o assento ele era reclinável. Quando você baixava ele, você sentava. E depois que você saía dele, ele voltava para a posição de em pé, ficava em pé. E aí eu baixei o assento e sentei, a cadeira confortável, né? Eu sentei, eu disse: nossa, que cadeira estranha, né? Que lugar estranho. Para mim era um lugar muito estranho. Mas estava correndo um culto e estava gostoso, né? Quando eu sentei, a mulher continuou dizendo: olha, é esse que está sentado. É esse que está sentado aqui do meu lado. E aí eu fiquei dizendo: nossa, por que esse pessoal está olhando para mim dizendo é isso aí? Um culto fervoroso rolava e todo mundo feliz da vida com isso. Aí eu olhei para frente, levantei assim e vi, estava rolando um culto e alguns pastores lá na frente. De repente eu vi que um pastor foi lá na frente e ele disse assim: olha pessoal, esse pastor que vocês estão querendo, ele é da nossa convenção. E para que vocês tenham ele, né, vocês precisam pagar o que a gente paga para ele. Ele tem família e tal,
Então vocês têm que pagar o que a gente paga para eles. Até então eu não estava percebendo que era comigo. Só que o pastor que estava falando isso, eu conhecia ele, foi o pastor Renato Malesca, que na época, quando eu estava lá em Caetité, ele era o secretário executivo de missões da convenção. E aí, o pessoal, depois que ele teve a palavra que falou, o pessoal rolou, glória a Deus, aleluia, aquela animação toda. Aí caiu aquilo em mim. Nossa, esse pessoal está falando isso comigo. Comigo. Todo mundo olhando, é isso aí, dando risada, e glória a Deus, aleluia, é esse aí, é esse aí, é esse aí. Aí eu disse, parei um pouco, as pernas começaram a tremer, fiquei com medo. E eu disse, logo que eles estão falando comigo, eu vou lá na frente. Isso rolou muito tempo, isso foi um sonho que rolou, eu vou lá na frente. Aí eu levantei, quando eu levantei, aí a glória, aleluia, ficou mais forte ainda, aleluia, glória a Deus, irmãos falando em línguas, aquela coisa toda. Eu levantei, aí quando eu levantei, disse, não, eu não vou lá na frente não, não é comigo não. Aí eu sentei de volta. Quando eu sentei de volta, eu olhei assim para um lado, eu olhava para o outro, e percebi no semblante dos irmãos que eles estavam tristes com essa atitude minha. E aí eu pensei assim, nossa, o pessoal ficou triste. O rumor, glória a Deus, aleluia, o barulho parou. E aí algo dizia para mim, é com você, você tem que ir lá na frente. Aí eu levantei novamente. Quando eu levantei, o clima mudou de novo. O clima mudou de novo e o povo começou a glorificar a Deus, aleluia e tal, aquela coisa toda. E aí eu disse, não é assim comigo não. Eu sentei de novo, fiquei com medo e sentei de novo. Aí o pessoal começou a olhar assim, o pessoal começou a ficar triste novamente. Eu disse, não, meu Deus, esse pessoal está falando, tá, isso é comigo e eu vou ter que ir lá na frente. Eu tenho que criar coragem. Senhor, me dê forças, me dê coragem para eu ir lá na frente. Aí eu levantei de novo. Quando eu levantei, o povo tudo animou. Com essa animação que o povo teve, glória a Deus, aleluia e tal, e começaram em línguas e tal. Aí eu me animei de sair comigo mesmo que eles estão falando. Aí eu saí do meu lugar e fui caminhando em direção ao púlpito. Quando eu cheguei, fui caminhando em direção ao púlpito, me aproximando, eu percebi que o púlpito, ele tinha uma meia-lua de 3 degraus. Uma meia-lua de 3 degraus e carpete vermelho. Aí eu olhei assim para trás, quando eu olhei assim para trás, a igreja, o local tinha 2 colunas redondas. 2 colunas redondas de um lado e do outro, né? E aí eu olhei e disse, que lugar estranho, eu olhava assim. Aí comecei a ir, mas o ambiente estava gostoso, né? O lugar estava estranho, mas o ambiente estava salutar. Aí eu fui me aproximando, e aí eu fui subindo nos degraus. Quando eu fui subindo nos degraus, para ir para frente, para o púlpito, de repente saiu uma jovem de lá de dentro, né, de lá de trás do púlpito. Ela saiu, ela estava vestida toda de branco, tipo um vestido longo de branco, tipo vestido de noiva. Coisa mais linda, o rosto dela brilhava a presença daquela jovem, ela me transmitiu uma paz muito profunda. Me transmitiu uma paz muito profunda, uma alegria, uma força. Eu tive aquela força assim que eu não estava tendo e aquela paz. E aí ela foi se aproximando em direção a mim e ela fez assim com a mão, botou assim a mão e disse, espere um pouco, que ainda não é agora. Quando ela disse isso, meu coração se aliviou e aí acabou, tomei aquele susto e acabou o sonho que eu tive, ou revelação, não sei exatamente o que foi que houve. Um estado de, êxtase, eu não sei o que foi que houve. E acabou.
E aí o que é que acontece? Passaram os anos, eu saí de Caetité, eu passei 3 anos e pouco em Caetité, fui para Itabuna. Quando eu cheguei, não queria ir para Itabuna, quando eu cheguei em Itabuna, eu conheci, abri uma igreja lá, né? Eu, minha mulher e meus filhos, a gente começou a trabalhar lá. Michelle era pequena, os meninos eram tudo pequenos. Michelle devia ter o quê? Jonathan devia ter uns 3 anos, Gilead uns 4, e Michelle devia ter uns 6 anos, mais ou menos, né? Michelle devia ter, né? Isso foi em 1988, 89, mais ou menos. Não, 1990, que a gente passou 3 anos e pouco em Itabuna, a gente foi em 88 e 91, 1991. Aí quando chegou lá em Itabuna, começamos a trabalhar, e aí eu conheci uma família. Nós batizamos uma família, ganhamos a família para Jesus, batizamos uma família. E nessa família, eu batizei algumas jovens. E uma dessas jovens chamava Rosângela. E essa jovem, depois que eu a batizei, ela estava fazendo um curso de magistério, né, na faculdade, estava fazendo magistério. Não sei se era faculdade, era algum lugar lá. E ela estava fazendo magistério. Aí, como eu batizei ela, eu disse: Rosângela, e comecei a dar algumas aulas para ela. O pai dela já era cristão, né? Ela frequentava uma igreja lá, mas ela não era ainda batizada, foi eu que batizei. Mas aí eu disse: Rosângela, você vai ficar tomando conta das crianças. E ela começou a ser professora das crianças lá na igreja que nós continuamos lá o trabalho. Beleza. Aí eu passei 5 anos, nós passamos 5 anos em Itabuna. Minha mulher teve aqueles problemas de saúde terríveis, né? E você já sabe que vai ser um outro testemunho que eu vou dar. Aí passamos em Itabuna e tal, 5 anos, depois fomos embora. Dos 5 anos, fomos embora para a Feira de Santana. Passei, acho que 1 ano, foi 2 anos em Feira de Santana, né? E de Feira de Santana nós fomos para Aracaju. De Aracaju nós passamos lá se eu não estou enganado, nós passamos uns 10 anos em Aracaju. 8 a 10 anos em Aracaju, passamos bastante tempo em Aracaju, né? E de Aracaju nós viemos para São Paulo. Chegamos aqui em São Paulo, acho que em 2002. Quando chegou aqui em São Paulo, passaram-se esse tempo todo e aquele sonho, aquela visão na minha cabeça, disse: meu Deus, o que foi aquilo ali? Será que isso é verdade? Vai acontecer mesmo? Se não... Aí foi quando eu tive saudade dos lugares onde eu passei, de Caetité, de Barreiras, Caetité, Itabuna, Feira, Aracaju. Eu cheguei em São Paulo e comecei a pesquisar na época no Orkut, porque era Orkut. Dizia: vou pesquisar esses irmãos, tudo onde eu já passei, o que é que está acontecendo, por onde eles andam, se estão vivos, o que é que ainda continuam na fé, aquela coisa toda. Comecei a pesquisar. Aí no Orkut eu descobri a Rosângela. Ela disse: olha, a Rosângela. Aí eu comecei a conversar com a Rosângela. Ela me adicionei ela, a gente começou a conversar. Era uma garotinha, na época a Rosângela tinha, se eu não me engano, era 14 anos, 14 para 15 anos. E passaram-se muitos anos, né, quando a gente chegou em São Paulo. E aí eu comecei a conversar com ela: ô Rosângela, tudo bem? Como é que está seu pai, seus irmãos e tal? E aí ela disse: pastor, está tudo bem, eu estou... naquela época lá eu concluí o meu curso de magistério, eu comecei a ensinar. E nessas escolas que eu comecei a ensinar, eu conheci um americano, e o Bob, ele se engraçou comigo, casou comigo, e hoje eu estou aqui morando nos Estados Unidos, aqui na Flórida. Aí eu disse: sério? Você está morando na Flórida? Eu estou morando, casei com um americano, estou morando aqui na Flórida já há algum tempo. Mas que bom o senhor ter me adicionado, ter conhecido o senhor, a gente tem se encontrado, e como é que está a Cirlei, como é que estão os meninos e tal. Aí a gente começou a tocar ideia e tal. Aí o que acontece?
Nesse período, a gente veio conversando e tal. Michele já estava moçona e tal, já tinha assim, engraçado aqui para casar e tal. E passaram-se os anos e aí Michele já nessa época já era até casada com o Rafael, já tinha o Arthur e tal. E um dia a Michele disse, rapaz, a gente passando uns apertos aqui e tal, mas a gente tá com vontade de ir na Disney, levar os meninos e tal, levar os meninos, levar Arthur. Quer fazer um passeio lá nos Estados Unidos. Aí eu me lembrei, disse, então você aproveita então, vai visitar a Rosângela, né? Vai visitar a Rosângela. Aí passei o contato da Rosângela para ela e tal. Aí lá, aquele Rosângela, eu disse, sim, Rosângela está morando nos Estados Unidos, está morando na Flórida. Você aproveita e vai visitar ela. Aí começaram a trocar, as duas trocar ideia, né? E aí a Rosângela falou comigo que estava passando uns problemas, porque o marido dela estava doente e nesse mesmo período o marido dela veio a falecer lá nos Estados Unidos. Aí foi quando Michele já estava com as passagens compradas, né, com os meninos, com o Rafael, e foram para os Estados Unidos fazer esse tour lá nos Estados Unidos. E lá eles foram para a casa da Rosângela, e por incrível que pareça, aí eu não sei qual foi o diálogo que eles tiveram lá, que acabaram gostando de lá e começaram a ficar por lá. Aí quando ligaram pra gente e disseram, pai, a gente está decidido a ficar aqui nos Estados Unidos, a gente vai ver como é que vai ficar, ela estava com visto de turista, ela mais Rafael, vamos ver aqui como é que ficar, vamos conversar aqui com o Rosângela, como é que vai ser e tal. E aí começaram a trocar ideia, ver como é que ia ficar essa estadia deles lá. E lá eles começaram a entrar pelas portas, tipo assim, vamos ver aqui logo que a gente está decidindo ficar, nós não queremos ficar ilegais, então nós vamos ver qual é o processo, com alguns advogados aí, como é o processo que vai rolar. Aí foi quando eles começaram a ir atrás de advogado né, e verificar como é que ia ficar a situação deles no sentido de legalidade nos Estados Unidos. E com isso ela começou a frequentar igrejas e tal. E um belo dia, né? Inclusive ela foi na igreja da Rosa, mas ela não se adaptou, não gostou bem. Quando foi um belo dia, ela foi em uma outra igreja. E eu já havia contado esse sonho que eu tive para ela. Eu sempre contava para eles e ficava incomodado porque que nunca tinha se cumprido essas coisas, né? Aí ela me liga, uma vez ela me liga chorando e disse, pai, o senhor não vai acreditar o que aconteceu. Eu digo, o quê? O senhor se lembra da igreja do seu sonho? Eu encontrei aqui na Flórida a igreja igualzinha a que o senhor sonhou. As cadeiras iguais, o local igual, as duas colunas que o senhor viu, o púlpito, a mesma coisa. E aí eu fiquei muito emocionado, porque eu cobrava de Deus. Por que tinha tanto tempo e as coisas não aconteciam? E aí bateu a convicção de que era um presente de Deus para nossa família, era um presente de Deus para a gente, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês, que Deus me prometeu
em 1988, há muitos anos atrás, ele cumpriu sem precisar a gente forçar a barra. Porque aquilo que Deus promete, ele cumpre de maneira legal, de maneira correta, sem precisar forçar a barra. Então, quando ela ligou para mim e disse, pai, eu vou fazer o Rafael vai fazer a prova da cidadania americana. Outra coisa que eu já ia esquecer, no primeiro ano que ela teve lá, a gente começou a visitar eles de ano em ano. E no primeiro ano que a gente foi lá, o senhor havia falado para mim, olha, quando vocês chegarem lá, eu vou trazer a primeira notícia boa. Eu vou continuar com o meu propósito, trazendo a primeira notícia para alegrar vocês. No primeiro ano que nós estivemos lá, né, que ela já tinha dado a entrada nos papéis para o visto de trabalho, de estudante. Isso, visto de estudante. Que era visto de turista, né? E aí a migração aprovou o visto de estudante dela. Ela começou a estudar. E aí quando chegou lá, ela contou para nós que tinha sido aprovado o visto de estudante deles. Eu já sabia disso, que Deus havia me confirmado. Aí viemos embora. Quando foi no outro ano que a gente foi para lá, novamente, o senhor falou conosco que seria aprovado a próxima etapa do visto dela, que ela aplicou para estudante e logo depois que aplicou para estudante, já aplicou para trabalho. E quando a gente chegou lá no outro ano, ela deu a notícia para a gente que tinha sido aprovado o visto de trabalho deles. Eles estavam aptos para trabalhar lá nos Estados Unidos, dentro da legalidade. Né? E aí, foi indo. E quando foi no outro ano, né, eles aí deram do visto de trabalho, deram a entrada ao Green Card. Né? Quando foi no outro ano, a gente foi para lá novamente e chegamos lá, eles receberam o Green Card deles. Toda vez que a gente chegava lá, acontecia uma bênção para eles. Né? E aconteceu que eles receberam o Green Card. Né? E aí, o que é que acontece? Receberam o Green Card, né? Com todas, podendo entrar e podendo sair nos Estados Unidos, sem problema nenhum, com o Green Card. E aí, eles fizeram a aplicação para a cidadania. Quando eles fizeram a aplicação para a cidadania, Rafael nem tanto ficou temeroso, mas ela ficou mais temerosa, né? E eu ficava pensando dentro de mim, não precisa ter temor, porque isso já está confirmado por Deus, e o que Deus confirma, o que Deus faz, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Aquilo que Deus aprova, ninguém pode impedir. Aí o que é que acontece? Foi aprovado dentro de Rafael, né, se tornou cidadão americano, como dela também se tornou, fez a prova e se tornou cidadã americana. Então, eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte, que essa cidadania dela não foi por uma jactância, não foi por nada disso, por uma opulência, por uma gana, não, de ter. Foi Deus que concedeu, foi Deus que me revelou e foi Deus que cumpriu com a sua promessa. Eu quero dizer para você que é o seguinte, que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, cumpre. Né? Basta que você acredite. Né? Ele é fiel nas suas promessas. Ele cumpre aquilo que Ele diz. Né? Então, esse é o primeiro dos testemunhos. Os outros vão ser mais curtos, mas esse é um dos testemunhos que eu queria falar para vocês. Que tem agora 30 minutos e vocês precisam
ver todo esse testemunho para serem abençoados, tá bom? Que Deus abençoe e um beijo no coração de todos.